Alô, você já me conhece, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Vamos lá, seguidores. Mês de novembro de 2025. Esse mês é consagrado à consciência negra e a Rede Globo, logo na primeira semana de novembro, apresentou o filme Mulher Rei, com a consagrada Viola Davis, contando a história, né, fatos reais, né, do que acontecia no Dahomey, que é a atual República Federativa do Benin, e falando sobre as guerreiras, as Agoji, né? E aí começa o negócio, né, das pessoas. Ah, pai Eurico, é FON, o dialeto utilizado pelo pessoal do Jeje daometano, né? É o dialeto FON. Só que Agoji não é FON, é francês, né? Século XVIII, século XIX, a influência dos franceses no tráfico de escravos no continente africano atingiu o ápice, né? Porque francês, com toda a sua cultura, né? Que começou esse negócio de escravizar, né? Só que a história real que a Viola Davis relatou no filme, né, faz alusão às constantes guerras no continente africano e as tribos vencidas eram entregues, né, aos franceses e essas tribos vencidas eram vendidas como escravos nas novas terras, Estados Unidos, América do Norte e América do Sul, né? Sendo que o Dahomey era uma região extremamente rica em ouro, pedras, diamantes, etc, etc. E por esse motivo, né, despertava a ganância dos europeus. A cultura do Dahomey era infinitamente superior à Oió, por exemplo, às tribos de Queto. As tribos de Angola nem se diz, foram as primeiras a serem levadas como escravos, né, por constantes guerras, também com o Dahomey. Então, eu não vou entrar nessa seara, não, mas eu tenho o meu lugar de fala, que é aqui o Papo Afro, né? Então, porque o branco foi na África e pegava todo mundo como... ele trazia como escravo. Epa, a história não é bem essa. Essa parte aí existia, mas quem capturava as tribos vencidas, a princípio, até o final do século XVIII, início do século XIX, eram as tribos do Dahomey. Por ser evangélica, né, Viola Davis suprimiu as questões ritualísticas, né, porque ela era evangélica, não vai falar de orixá, de vodum, nandinquice, né? Mas a influência do francês no dialeto fon é tão intensa, porque eu já falei, inclusive, em audições anteriores, que se vai, né, em São Luís do Maranhão assistir determinadas festividades, grande parte dos cânticos em louvor aos voduns são entoados na língua francesa. Então, o que acontece? Existiam as guerreiras do Dahomey, né? Essas guerreiras, né, elas eram chamadas pelos franceses como Agogier, né? Agogier avec Espartaco. Os Agogier era a tradução do grego para o francês do exército espartano que ficava na Grécia, que ficava isolado dos outros. Só que as Agogi do Dahomey, ou Agogier do grego, né, mas vamos falar como Agogi, elas ficavam isoladas porque existia uma ritualística praticamente assustadora envolvendo essas mulheres. Bruxaria mesmo. Como é que funcionava isso? No Jeje, assim como no Queto, existe o Herê, que é o resto do orixá. No Jeje existe o Gra, a força animal que habita o ser, que vem antes do Vodum ser doutrinado, o que vem na cabeça, o que se manifesta, o que vem, explode dentro do povo do Jeje, é a força animal. Existem várias famílias no Jeje, né? A família dos répteis,
a família das aves de rapina, a família dos felinos, né? E as Agoji, elas eram consagradas à família, ao clã de Vodun dos répteis, das serpentes. Então, como o próprio filme mostra, né, as Agoji, elas ficavam separadas na tribo, né, mas não era na choupana, não, porque por ter muita influência da Europa, né, o reino do Daomé era reino mesmo, eram castelos mesmo, sabe? Não era nada de bambu, não era nada daquela coisa que se vê na televisão, não. Tá? Existiam cadeiras, existiam pratos de barro, essa coisa toda. A cultura do povo daometano era infinitamente, em pleno século XVIII, era infinitamente superior às outras culturas da África. Muito bom. Então, o que acontece? As Agoji, elas ficavam separadas em semi-estado de grau, ou seja, força animal que habita o ser. Elas passavam nelas mesmas óleo ou azeite de dendê no corpo todo. Então, ninguém conseguia tocar, ninguém conseguia segurar as Agoji durante muito tempo, porque elas escorregavam como serpentes. As unhas delas eram lixadas nas pedras em formato de seta. Elas usavam uma cabaça contendo veneno de serpentes e de outros répteis que eram letais. Então, à noite, as Agoji, em estado de serpente, invadiam as tribos, os outros guerreiros, os rivais, não conseguiam alcançá-las porque elas escorregavam como as cobras e elas metiam as unhas, as garras nos outros guerreiros, contendo aquele veneno que tinha na cabaça, na cintura dela. Então elas faziam um negócio, uma lenha ensurdecedora. Né? O ápice disso, o final disso, foi quando as tribos de Queto conseguiram, um exército muito maior, conseguiram invadir o Daomé e acabaram se tornando tribos vencidas e mandados para o Brasil como escravos, assim como eles faziam com os Queto e os Angola. Né? Só que por serem muito mais evoluídos, e isso aí aconteceu no final do regime escravocrata, os Jejes chegaram, principalmente em São Luís do Maranhão, né, na costa do Maranhão, e pouquíssimos na costa da Bahia, de Salvador, e logo após a evolução, por serem mais evoluídos, decidiram voltar para o Daomé, só que no caminho, lógico que praticamente ninguém chegou lá, ficaram todos na América Central, no Haiti, no Tahiti, em Cuba, né? E lá na América Central, principalmente em Cuba, eles deixaram, tá, a cultura deles, né, trazida do Brasil. Então, o que se professa, por exemplo, em Cuba, por isso que assim, as casas mais ortodoxas não dão a menor importância a essa santeria cubana, porque a santeria cubana é o resto que vem do Brasil de volta para a África, não é nem da África para lá. Tanto que eles fazem coisas com charuto, fazem rituais para orixás aquela bebida que usa lá, sei lá o nome, mas assim, coisas assim que não tem muito a ver nem com a África, nem com o Brasil. Então não se dá muita credência, não. Mas se respeita porque tudo começa no respeito. Mas voltando às Agoji ou às Agogie, quando os franceses, né, tiveram acesso a essas mulheres esse constante estado de gra, eles fizeram alusão, né, ao exército de Esparta, lá na Grécia. Né? Só que lá, aquele exército, que também fica separado e que parecem os animais, eram os Agogie. E a pronúncia é Agogi, né? Mesma coisa. Okay? Mas era um culto, lógico, que era um culto místico, né? Porque o estado de Gra é um estado que precede a iniciação do Vodun. A mulher evangélica não ia colocar isso no filme dela, logicamente. Então ela coloca as Agoji com espadas, com lutas que parece karatê, aquele negócio aqui, não é nada disso, não. Tá? Elas realmente eram virgens, elas não podiam ter nenhum tipo de ferimento nas mãos,
por motivos óbvios, se ela enfia a mão na cabaça com veneno, ela morre primeiro. Não é isso? Então elas não eram adeptas a nenhum tipo de atividade manual. Elas eram tratadas como pessoas diferentes que ficavam num lugar separado das tribos do Daomé. E durante muito tempo elas foram responsáveis, realmente, o exército das Agoujier, né? As Amazonas da África, né? Como os franceses diziam, né? As Agoujier ou Agouji, elas foram responsáveis pela escravização mesmo, tá? De várias tribos. Elas iam nas tribos, matavam todo mundo, o que sobrasse era vendido para os franceses, né? E predominantemente pelos franceses. Vendidos e trazidos, levados principalmente para o Brasil, né? Para a América do Sul. No finalzinho é que quando o Oió decidiu invadir o Daomé, eles foram levados como escravos para os Estados Unidos, né? Entraram por Nova York, né? E foram lá para aquela região mais ali embaixo, né? Mas ali a predominância é do Jeje, né? São dos negros daometanos, a predominância da língua francesa. A maioria dos negros nos Estados Unidos, daquela região ali, tem nome francês, tudo é em francês, pela colonização africana ainda, né? Muito parecido com o que aconteceu na Guiana Francesa, ali em cima, né? De cima do estado do Pará, né? Então todo mundo também só fala francês, aquele negócio todo, mas é um povo, a França é um lugar da cultura, aquele negócio, mas sabe, desçam os degraus para o passado, que vocês vão ver o que era a França, não é isso? Com todo respeito. Bom, gente, então, continuando sobre as Agouji, ou Agouji, mulheres guerreiras sim, mas que estavam em constante estado de Gra, a força animal que habita o ser, que é o que se cultua no Jeje daometano, ok? Quem quiser fazer alguma pesquisa séria, procure, né? A Casa das Minas, em São Luís do Maranhão, Ventura, mas mais a Casa das Minas, né? Só que, assim, continua-se não dando nenhum tipo de informação sobre o que eles realmente professam, ok? Mas foi um filme bastante interessante, né? Mulher Rei faz alusão, né, é fato histórico, tá? Não é nada de inventado, não. As Agouji não tinham contato com homens e qualquer tipo de atividade íntima era entre elas, né? E a Agouji que subiu ao trono se recusou a ser chamada de rainha, tá? Devia ter lá os motivos dela. E por esse motivo ela era chamada de rei, ao invés de ser chamada de rainha. A mulher rei. Vale a pena assistir, vocês vão gostar, viu? Dando uma peneirada nas informações referentes ao candomblé, o filme retrata realmente um aspecto muito importante e histórico, ok? Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Valeu, até a próxima.